Pessoal, na segunda parte da nossa quarta aula do curso de Biologia, eu vou fazer um overview, uma visão geral e aí simplificada dos principais eventos que acontecem durante o processo de replicação do DNA, beleza? De antemão, vale sempre lembrar-se aí do processo que vai nortear todas as nossas discussões aí quando comenta-se sobre replicação, transcrição e tradução, que é o famoso dogma central da biologia, tá? Então, o dogma central da biologia ele nos fala o seguinte, que uma molécula de DNA, que é uma molécula dupla fita, ele consegue fazer um processo denominado replicação, que basicamente consiste em duplicar ele através de um processo semi-conservativo. Calma, que nós já iremos discorrer do que se trata. Posterior a isso, ele faz um processo de transcrição que vai originar uma molécula de RNA, que é um outro tipo de ácido nucleico, e esse ácido nucleico denominado como RNA, que pode ser dos mais diversos tipos, mas em especial um denominado RNA mensageiro, através de um processo denominado tradução, lá no ribossomo que fica presente no citoplasma, formará as proteínas através do processo denominado como síntese proteica. Beleza? O alvo da nossa aula aqui, basicamente, é compreender como que a molécula de DNA ela consegue fazer esse processo de duplicação. A saber-se aqui, nós havíamos discorrido em nossa última aula, aí, na primeira parte da aula 4, que a molécula de DNA é uma molécula dupla fita, certo? Tem aí com o CN como unidade básica que vai formá-la os nucleotídeos. A saber-se os nucleotídeos nada mais são do que um conjunto entre base nitrogenada, açúcar e grupamento fosfato, certo? Havíamos descrito também que acontece o processo de ligação fosfodiéster entre esses nucleotídeos, a saber se é lá da ligação fosfodiéster, acontece sempre no sentido 5' 3', certo? E nós havíamos discorrido também que a molécula de DNA ele possui essas duas fitas, todavia essas fitas elas estão aí nos sentidos antiparalelo, ou seja, de um lado você vai observar aí uma fita que ela vai estar no sentido 3', 5', e outro vai estar no sentido 5', 3', certo? A destacar-se também, vale pontuar aqui que a molécula de DNA é uma molécula que apresenta aí um formato de dupla fita em alfa-hélice, como havíamos discorrido, e essa conformação aqui ela decorre justamente da interação entre uma base púrica com uma base pirimidítica, certo? Aí é se lembrar-se o que é uma base púrica e pirimidítica, nós já havíamos discorrido aí na primeira parte da nossa aula. Mas vamos de fato ao que interessa aqui, que é o processo de replicação do DNA. De antemão, eu quero que vocês saibam o seguinte, é um processo no qual uma molécula de DNA irá originar aí duas novas moléculas de DNA, tá? É um processo que acontece ali na fase S do ciclo celular, ou seja, no período de síntese. Apresenta aqui algumas particularidades e alguns aspectos gerais aí entre procariotos e eucariotos. E vale destacar aqui que, em especial, envolve aí um aparato de complexos proteicos que vão fazer aí esses processos de iniciação, elongação e afins da molécula, certo? O primeiro aspecto importante a ser destacado é que o processo de replicação é um processo semi-conservativo. Isso significa que, através de uma fita molde, eu consigo formar uma fita nova. Todavia, nesse processo, eu gero uma fita nova, todavia, uma das porções aqui é a fita nova e a outra é a fita antiga. Então, se vocês observarem esse esquema aqui, percebam que a fita velha é a que está aqui com esse azulzinho mais escuro. E a fita nova, recém-sintetizada, é essa que tem uma tonalidade azul mais clara. Então, o primeiro aspecto que vocês têm de ter em mente toda vez que comenta-se sobre o processo de replicação é que ele é um processo semi-conservativo, ou seja, nessa fita nova sempre haverá aí a presença de uma fita antiga. Outro destaque a ser lembrado aqui é que a replicação ela é bidirecional, perdão. O que significa isso aqui?
A replicação ela vai se mover nos dois sentidos a partir de um ponto ao qual nós denominamos como origem de replicação, certo? Então, o que acontece? Nesse ponto ao qual eu destaquei aqui com a setinha preta na figura A, percebam que é um ponto que eu vou falar que vai sinalizar a ação aí dos aparatos proteicos que vão começar a fazer o processo de iniciação e alongamento da fita. Percebam que a fita ela está crescendo para ambos os lados, certo? Então, diante disso, além de ser um processo semi-conservativo, é um processo que vai se mover nos dois sentidos aí a partir da origem de replicação, tá bom? Um importante fator a ser mencionado aqui, que quando a gente comenta sobre a origem de replicação, ou seja, o ponto aí onde que vai iniciar propriamente dito, a depender do organismo, ele pode ter um único ponto aí de origem de replicação, como é o caso dos procariotos em geral, mas quando a gente pensa em organismo eucarioto, ele apresenta vários pontos aí, várias origens de replicação ao longo do seu cromossomo. A saber-se que o cromossomo nada mais é aí do que o material genético altamente condensado. Como eu havia descrito anteriormente, nos eucariotos aí, o cromossomo ele vai apresentar várias origens de replicação, certo? E em decorrência disso, quando você pensa nesses pontos aí, extremamente ricos em origem de replicação, o processo replicativo ele torna-se mais rápido, mais eficaz. A saber-se que o genoma, por exemplo, de uma espécie humana é imensamente grande, né? Então imagina se houvesse somente uma única origem de replicação. Esse processo seria muito lento. Então, se eu faço aí várias origens de replicação, consequentemente o processo acaba sendo mais acelerado. E quando eu comento em origem de replicação, eu quero que vocês saibam que são regiões ricas em adenina e timina. Então, são as regiões ricas ATs, tá? Como que funciona aqui esse processo de replicação, em especial o processo de iniciação? Como eu havia dito, essa porçãozinha amarela aqui na figura é a origem de replicação, ou seja, é aquela região que tem muita adenina e muita timina, certo? Essa região ela é reconhecida por uma coisa que nós chamamos de complexo ORC, que é um complexo de iniciação, certo? E aí, mediante isso, eu vou começar a fazer um recrutamento de várias enzimas que vão auxiliar aí esse processo. Por exemplo, aí as helicases, pode estar atrelado aí algumas proteínas acessórias. E, mediante isso, eu começo a fazer o processo aí de abertura dessa fita de DNA para iniciar o processo de replicação propriamente dito, certo? Como eu havia dito, o processo aí de replicação é um processo que está atrelado a uma presença de várias proteínas acessórias e enzimas. E a gente vai discorrer agora sobre elas. Como eu havia dito, o processo aí de iniciação basicamente está atrelado ao recrutamento de uma enzima denominada como helicase. O que essa helicase faz? Ela faz aí o rompimento das ligações de hidrogênio existente entre as bases nitrogenadas de ambas as fitas, certo? E aqui eu começo um processo que eu denomino como forquilha de replicação, ou seja, a helicase rompe as ligações de hidrogênio e faz a abertura da fita, beleza? Além disso, eu preciso de um complexo chamado de proteínas SSB, ou Single Strand Binding, que basicamente são proteínas que vão fazer com que as ligações de hidrogênio não se restabeleçam. Porque imaginemos da seguinte maneira. Tive a ação da helicase, beleza? Abriu aí a fita de DNA, bonitinha e tal. Mas pensando termodinamicamente, essas ligações de hidrogênio elas iriam se estabilizar novamente, iriam se formar e, consequentemente, seria inútil aí o processo de abertura. Então, essas proteínas acessórias aqui, que é a Single Strand Binder, são as proteínas SSBs, elas vão viabilizar com que isso não aconteça. Ou seja, elas se ligam aí na fita de DNA e impede que as ligações de hidrogênio se estabeleçam. Então, comentamos basicamente até esse momento do processo de iniciação, que está atrelado aí com essas proteínas SSB e as helicases.
sendo que as helicases fazem rompimento das ligações de hidrogênio e as proteínas SSB vão impedir com que essas ligações se reestabeleçam, certo? Além disso, eu preciso de um outro aparato enzimático, ao qual nós denominamos como toxoisomerases, ou comumente chamado de girases. O que elas fazem? Basicamente, elas vão remover aí a tensão entre as fitas. Então, o que elas vão fazer? Elas simplesmente vão desenrolar a fita de DNA de maneira a viabilizar aí com que tenha uma baixa tensão rotacional. Isso acaba aí facilitando, por exemplo, a ação da DNA polimerase, que é uma das próximas enzimas aí, a qual nós iremos comentar, tá bom? Então, de antemão, o que vocês têm que saber aqui da girase? Elas vão remover a tensão aí através do corte, giro e ligação de uma das fitas, certo? Então, percebam que ela faz um corte, tira a tensão e ela faz aí uma bolha de replicação. Beleza? Então, como que funciona aqui a toxoisomerase? Ó, ela vem aqui na molécula de DNA, ela se liga covalentemente a um dos fosfatos aqui do DNA e faz a quebra aqui da molécula, certo? Então, ó, tem aqui a molécula de DNA, dupla fita, certo? Vem aqui a DNA toxoisomerase, se liga covalentemente ao fosfato, certo? E, consequentemente, na hora que ela se liga aqui ao fosfato, ela rompe a ligação fosfodiéster. E aí, ó, as duas pontas de DNA, agora elas giram em relação umas às outras. E aí, por fim, para você restabelecer a ligação fosfodiéster, é só eu retirar a toxoisomerase, tá bom? Se eventualmente eu quiser fazer isso aqui. E aí vem o terceiro aspecto importante a saber-se do processo de replicação, que é a ação das DNA polimerases. Nada mais são do que um complexo proteico que vão catalisar as ligações fosfodiéster de síntese de DNA. Ou seja, são justamente as enzimas que vão favorecer novas formações de ligação fosfodiéster, certo? A saber como que funciona a ligação fosfodiéster. Ó. Tu tem a ponta 5' aqui do carbono, certo? E você se lembra que eu havia dito que a cadeia ela sempre cresce no sentido 5', 3'? Pois é. A DNA polimerase ela vai catalisar a ligação entre a porção 5', 3'. Sempre 5', 3'. 5', 3'. 5', 3'. Certo? Então percebam, ó, que como que funciona aqui a replicação do DNA, ó. 5', 3'. 5', 3'. Tá bom? Tem-se agora a primase. O que são as primases, ou também chamadas de primers? São DNAs polimerases que vão ajudar aí, são RNA polimerase, que vai ajudar com que a DNA polimerase se ligue. Professor, não entendi bulhufas do que o senhor comentou. Vamos lá. Para que a DNA polimerase consiga atuar, eu preciso ter aí a extremidade 3' livre. Tem que ter essa hidroxila aqui de boa na lagoa, livre, para que eu consiga aí fazer a ligação 5', 3', certo? Todavia, para que isso aqui aconteça, eu preciso fazer uma molécula que vai servir como uma iniciadora, tá bom? Essa molécula que vai fazer o processo de iniciação, nós chamamos de iniciador ou primer. O que seria esse iniciador ou primer? Basicamente é uma molécula de RNA que tem entre 9 ou 14 bases nitrogenadas na sua estrutura, tá bom? Quando a gente está comentando de eucarioto, uma RNA polimerase nós a denominamos como primase. Nos eucariotos, nós temos aqui a polimerase A, que nada mais é do que uma DNA polimerase que tem um sítio de primase. Professor, não entendi. Vamos lá. Como que funciona isso aqui? Quando eu comento de eucarioto, é uma DNA polimerase alfa, certo? É a mesma ação que tem aí um primer. É um primer. Quando eu comento de procarioto, ou seja, aquele organismo que tem material genético, que está disperso no citoplasma, a RNA polimerase chama-se de primase, certo?
Então, o que acontece? Esse primer, ou essa DNA polimerase, ou a primase, como preferirem, se liga na extremidade OH 3', certo? E vai servir aí como iniciador. E aí, o que acontece? Quando ela se liga aqui, ela vai catalisar aí o processo de formação de novas fitas. E aí, o que acontece? Como eu falei para vocês, a fita de DNA ela tem uma fita que a gente chama de fita direta e a fita antidireta ou antiparalela. Como que funciona? Quando você tem uma fita aqui na orientação 3 linhas, 5 linhas, a DNA polimerase começa a sintetizar aí no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? E aí é uma fita contínua, ou também chama de leading. Professor, como que eu vou decorar isso aqui? Como que eu devo comentar na hora do vestibular? Fita contínua, tá bom? Então, no sentido 3 linhas, 5 linhas, a DNA polimerase começa a sintetizar aí uma nova fita no sentido 5 linhas, 3 linhas, em decorrência aí das fitas serem antiparalelas, certo? Contudo, quando você tem uma fita aqui na orientação 5 linhas, 3 linhas, que é aquela antiparalela lá da fita antiga, para que aconteça isso aqui, a polimerização ela tem que seguir o sentido da forquilha, ou seja, tem que ser no sentido 3 linhas, 5 linhas. O que não é possível nesse caso, certo? Como que eu vou fazer isso aqui? Aí entra uma coisa que nós denominamos como fragmentos de Okazaki, ou seja, são pequenos fragmentinhos no sentido contrário da forquilha, mas sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? E aí essa nova fita aqui, que ela é feita de pedacinho por pedacinho, nós chamamos como fita descontínua ou lagging. E aí o que acontece? Para que cada fragmentinho novo seja sintetizado, eu preciso obrigatoriamente adicionar um iniciador. Ou seja, aquele primer que nós havíamos dito é justamente o rolê aí que vai fazer tudo isso daqui acontecer. Tá bom? Então os fragmentos de Okazaki são lá na fita antiparalela, a síntese é de forma descontínua, e aí você precisa fazer a replicação por pedaços, por fragmentos, certo? E esses fragmentos nós chamamos de fragmentos de Okazaki, certo? Beleza, fiz aí a síntese da fita contínua, da fita descontínua, biriri bororó. O que eu faço? Depois que eu fiz aí a formação dos fragmentos de Okazaki, eu retiro os primers, certo? Então agora eu tenho uma enzima chamada RNase, que faz a retirada aí dos primers. E esses fragmentos aí descontínuos são ligados através de uma nova polimerase que nós denominamos como DNA ligase. O que ela vai fazer? Vai pegar um fragmento e ligar ao outro, certo? Então, esse processo nós denominamos como processo de terminação. Então, o que a DNA ligase pega e faz? Os fragmentos de Okazaki, ela vai e os une entre si, certo? E olha que coisa linda. Você tem aí a formação de novas ligações fosfodiéster, bonitinho, tal. E você liga aí os fragmentos da fita descontínua. Beleza? Só que aqui eu queria destacar com vocês que tem um pequeno detalhe que pode ser que apareça nos vestibulares, mas eu acho que é importante, muito aquém do vestibular, vocês saberem disso. Que o último fragmento de Okazaki, ele não pode ser sintetizado porque não tem como eu inserir o iniciador ali, certo? Então, sempre na ponta aqui dos fragmentos de Okazaki, eu não consigo fazer isso. Teoricamente, se eu faço a remoção desse primer, eu ficaria sem produzir um pedacinho para ele, certo? Vocês concordam comigo que, consequentemente, haveria-se perda de material genético, consequentemente, haveria perda-se de genes, e isso ocasionaria aí eventos que poderiam ser incompatíveis com a vida. Certamente seriam incompatíveis. E aí, o que eu faço aqui para evitar que dê ruim? Eu coloco fragmento, um bloco repetido aí de DNA, tipo de base
nitrogenadas repetidas que acabam sendo meio que inúteis, porque elas não vão sintetizar nada, mas elas garantem estabilidade genômica, tá? Como que eu faço isso aqui? Através de uma enzima chamada telomerase. E nós já havíamos comentado aí em outros momentos, e futuramente quando vocês estiverem vendo a aula lá de núcleo interfásico, dos telômeros, que são as regiões lá nas pontinhas dos cromossomos, que tem DNA repetido não codificante. E eles são aí feitos através da telomerase. Então, basicamente, eu faço aqui uma sequência repetida de DNA, certo? Que vai garantir a estabilidade do genoma. Então, independentemente dessa última fita aí descontínua, lá o último fragmento de Okazaki, perdão, não ser sintetizado, isso vai viabilizar que o meu genoma fique estável, beleza? De certo modo, o que a gente precisa saber aqui da replicação, pessoal? Resumindo como se fala a missa. Primeiro, é um processo semi-conservativo, isto é, vai ter uma fita nova sendo sintetizada através de um molde de uma fita velha, certo? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, é um processo que ele acontece de forma bidirecional. Para isso eu preciso de origens de replicação, certo? As origens de replicação são pontos lá no cromossomo que vão recrutar proteínas iniciadoras, que nós já havíamos discorrido, que são as helicases e as SSB. As helicases são enzimas, com função de romper as ligações de hidrogênio, e as SSB, as Single Stranded Binding, elas fazem justamente a função de evitar com que essas ligações de hidrogênio se restabilizem, certo? Você tem a girase, que é uma outra enzima que vai diminuir a rotação, a tensão rotacional entre essas fitas, certo? Mediante isso, você começa agora o processo de iniciação propriamente dito de replicação, que vai estar atrelado aí com a DNA polimerase, que vai fazer as ligações fosfodiéster aí entre a fita velha e a fita nova. Vale destacar que esse processo ele é geralmente contínuo em uma fita e descontínuo na outra. Quando a gente está comentando da fita descontínua, ela vai ter pequenos pedacinhos que nós chamamos de fragmentos de Okazaki, certo? Que são aí fragmentos que eu preciso obedecer sempre a ordem de 5 linhas, 3 linhas. Então, para cada fragmento eu preciso de um iniciador, certo? No caso dos procariotos, nós chamamos esse iniciador de primase. No caso dos eucariotos, nós chamamos de iniciador mesmo, certo? Basicamente, é uma RNA aí com 9 a 14 bases que vai servir aí como sinalizador para que a DNA polimerase se ligue e faça aí a síntese da nova fita, certo? Ao término do processo, os fragmentos de Okazaki aí são ligados através de uma enzima chamada DNA ligase, certo? Que pega esses fragmentos e os une, estabelecendo aí as ligações fosfodiéster entre eles. E aí você tem a nova fita bonitinha. Um destaque importante a mencionar-se é que eu preciso aí de uma outra enzima chamada telomerase que vai garantir a estabilidade genômica. Ou seja, nas pontinhas dos cromossomos eu coloco repetições aí de bases nitrogenadas que vão viabilizar com que o genoma continue estável em decorrência aí do último fragmento de Okazaki não conseguir ser sintetizado. Beleza? Isso é o processo de replicação propriamente dito. Espero que tenha ficado claro. Havendo dúvidas, por favor, coloquem aqui nos comentários, coloquem lá no fórum de dúvidas e espero que dê tudo certo aí, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro, mais transponível a aula para vocês. Muito obrigado, um beijão no coração e até a nossa próxima aula. Fui!